Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Manluffy trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, rapaziada, tô trazendo um vídeo diferente. Ninguém pediu esse vídeo aqui dessa vez, mas é um vídeo diferente de um canal que eu gosto bastante. Cadê? Da Lisa Guerra, que faz ela e eu acho que outra pessoa que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas ela e mais um carinha que eu não lembro o nome. Eu acho que é Psicologia dos Animes, algo assim. Eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas também é um canal muito bom. Porque faz tempo que eu não vejo. Não porque eu ache ruim, sei lá. É porque vai ver se passa essa impressão, né? Mas enfim. Ela e esse canal fazem umas análises de psicologia dos animes que eu acho incríveis, mano. Muito bem feitas, muito embasadas em algo e, pô, eu acho muito legal. Então eu resolvi trazer, apareceu essa daqui na minha box, eu resolvi salvar e falar assim, eu vou reagir com vocês. Já é um negócio que eu acho muito legal, né? Enfim, é isso. Eu espero que eu possa estar fazendo react do conteúdo dela. Se eu não puder, só avisar que eu tiro do canal, tá? É isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e play. Você sabia que existe um termo na psicologia chamado de Síndrome de Berserk? Quais as semelhanças, conexões que a gente consegue fazer com esse termo com a obra do Miura? Aliás, sabia que a origem da palavra vem de guerreiros vikings muito casca-grossa? E sim, eu pesquisei o que acontecia no cérebro deles para eles agirem daquela forma e vamos amarrar tudo isso juntos ao longo do vídeo. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e bem-vindo a bordo de mais um vídeo. E eu quero te lembrar que a gente tem uma playlist de Berserk aqui no canal para você poder continuar a sua maratona. Bora! Ó, sinto medo. Pela última vez. Essa dica de Berserk é... oh. Guts, um mercenário que encontra propósito ao se juntar ao bando do Falcão. Nós já temos um vídeo profundo sobre as nuances desse personagem, detalhes da sua história, de como seu nascimento trágico o impactou e as consequências dos abusos que ele sofreu na mão do Gambino. O link vai estar aqui no card para você poder conferir depois desse. Enfim, não é novidade para ninguém que é uma história muito pesada, mas que a violência nua e crua, os choques de realidade e o confronto com o que é mais subversivo no ser humano não tá ali à toa, só por estar ou por trazer cenas épicas de batalha. Berserk dá sentido a tudo isso, e ele mostra consequências, desdobramentos e fardos que o passado, as escolhas e as omissões causam na personalidade, ambiente e vida dos personagens. Tomamos, na hora do corte, tomamos alho. A palavra Berserk é um adjetivo que no português pode significar possuído, furioso, insano. Em diversas batalhas ou até mesmo dentro da sua mente, Guts luta como se estivesse num frenesi descontrolado. Ele verbaliza pra Casca que fugir não é da sua natureza. Ele nasceu pra lutar por si só, pelo seu lugar no mundo, e é assim que ele se desenvolve. Uma origem muito conhecida pro termo Berserk se refere a uma categoria de vikings, guerreiros que tradicionalmente iam pra batalha com pouca ou até mesmo nenhuma armadura, vestindo pele de lobos e ursos. Os Berserkers aparecem como um destaque em muitas sagas e poemas nórdicos, mas sejam eles campeões, heróis, soldados de elite ou guarda-costas, o fato é que eles lutavam de forma extremamente agressiva e violenta. Eram muito temidos por onde passavam. Claro que tudo que a gente tem da literatura viking não foi escrita por eles mesmos, mas sim por outras pessoas da época ou historiadores, o que faz com que alguns pontos possam ser distorcidos ou até mesmo exagerados. Mas alguns estudiosos propõem que a raiva dos guerreiros Berserk era causada por uma histeria ou epilepsia auto-induzida, ou pelo consumo de grandes quantidades de álcool ou drogas, como cogumelos alucinógenos, ou a planta, eu vou precisar de uma colinha, porque é Rembabi Hayosiamus, a planta Rembani Hayosiamus. Encontraram sementes dessa planta Inclusive, eu acho que aparece em... como é o nome? Vinland Saga, que tem o... Pô, não vou lembrar o nome do personagem, porque faz muito tempo que eu vi. Mas é a primeira temporada que ele é tipo o fiel escudeiro do Askeladd. Ele usa um cogumelo que ele entra no modo Berserker quando eu uso o cogumelo, tá ligado? E isso é uma referência muito da hora. Olhando com a perspectiva da psicologia e neurociência, que é a minha área, um dos responsáveis por essa raiva no combate é um neurotransmissor chamado norepinefrina, e é um hormônio natural do corpo humano, e um dos efeitos colaterais é o superaquecimento do corpo, que poderia forçar os guerreiros que estavam no auge da noradrenalina a literalmente
tirarem suas roupas e ficarem banhados ali de transpiração e jogar fora suas armaduras que impediam eles de resfriar o corpo. Não temos como confirmar isso, afinal não estávamos lá, mas isso parece se encaixar muito bem em termos neurológicos. O passado e trajetória do Guts, suas posturas de batalha e formas de imposição frente aos adversários lembram e remontam muito a esses guerreiros, vistos que em momentos que o próprio Guts também dissocia da realidade e age como se ele tivesse sido tomado por um frenesi descontrolado de raiva. Claro que o termo Berserk se firmou na cultura com esse significado linguístico de possuído, furioso, insano. E não, claro que o autor não quis dizer que o Guts seria um guerreiro viking, mas sim ele se utilizou da etimologia da palavra para ilustrar esse conceito de transe violento que o personagem entra em momentos da obra. Síndrome de Berserk. Mas um tempo atrás, existiu na psicologia um termo chamado de Síndrome de Berserk, ou Síndrome da Fúria Cega. Para quem já está familiarizado com o anime e a conduta disruptiva do Guts, pode até imaginar mais ou menos do que se trata. Em um estudo proposto por Armand Simon em 1987 na revista Psychology Report, Simon propôs que a Síndrome de Berserk fosse considerada um novo transtorno na época, e que ele fosse incorporado ao Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o que não chegou a acontecer. Ele descreveu que a síndrome de Berserk seria uma reação violenta, exagerada a insultos físicos, verbais ou visuais, uma amnésia durante o período de violência, força anormalmente grande e uma violência direcionada a alvos específicos. Inclusive, ele argumentava que não se tratava de um novo quadro psicológico, mas sim algo que já estava presente há muitos anos, desde os próprios vikings ou até antes da era Berserk dos vikings, e era a base do comportamento deles. Por mais que esse transtorno não tenha sido diretamente incluído às novas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, como o Armand Simon sugeriu que fosse, devido à natureza violenta dos sintomas, ele acabou sendo acoplado, digamos assim, ao que chamamos do transtorno explosivo intermitente, que basicamente falando diz respeito a explosões comportamentais recorrentes, representando uma falha de controlar os impulsos agressivos. Em geral, duram minutos e tendem a ser iniciada por uma provocação, e com frequência também podem apresentar episódios menores e com um menor nível de destruição e danos. Quando olhamos o passado do Guts e as diversas situações que o constituíram, podemos entender um pouquinho mais sobre essa reatividade dele, que ele tem frente às dificuldades da vida. O mundo sempre foi um lugar cruel e hostil com ele. E quando o Griffith ousa a mexer com Casca, a sua reatividade é tão grande e intensa que ele entra num estado de transe, onde ele não lembra nem ao menos e não percebe que o seu próprio braço estava sendo arrancado. A dor e a angústia daquele momento para o Guts era maior do que qualquer dano físico possível. Dentre as diversas emoções que podemos observar no Guts, e em alguns momentos até sentir com ele, sem dúvidas é a raiva. Ela é uma das mais presentes e nós vemos o quanto ela sobe em uma crescente conforme ele se desenvolve. No livro O Lado Bom do Lado Ruim, o psiquiatra Daniel Martins de Barros diz que, assim como o medo, a raiva é uma forma de proteção. Não contra ameaças das quais nós precisamos fugir, como no primeiro caso, mas contra aquelas que a gente precisa enfrentar. Eu acho que essa é a melhor explicação do que houve com o Itadori, por exemplo, no fim do arco de Shibuya, e o que acontece várias vezes com o Guts. Um estudo realizado em 8 países mostrou que as situações mais comuns antecedendo um episódio de raiva são problemas de relacionamento, interações com estranhos, injustiças e inconveniências. E o motivo da raiva também não varia muito. Normalmente ela surge quando nos sentimos ameaçados de perder algo, e no caso do Guts, de realmente ter perdido. São situações em que vislumbramos um risco de um prejuízo pessoal ou com um grupo. Trata-se então de um impulso para defender o que é nosso, ou algo que acreditamos ter direito, nos protegendo de perder esses recursos. Assim a gente consegue entender que não há uma fórmula para não sentir raiva. Afinal, ela é uma emoção primitiva e intrínseca do ser humano, nos protegendo de muitas coisas e muitas vezes nos fazendo proteger aqueles que amamos. Mas é claro que existem diversas formas civilizadas de lidar com ela. E impor normas e limites para os embates físicos talvez tenha sido uma das primeiras coisas necessárias para se constituir uma sociedade. Ainda de acordo com o livro Lado Bom e Lado Ruim, ele diz que é bem possível que a civilização moderna tenha sido criada junto com a luta. E foi de uma forma de continuarmos extravasando o nosso lado violento, mas sem nos matar de fato. Tanto é assim que em cada período da história teve a sua luta da moda, digamos assim. Não foram apenas os lutadores de MMA que ficaram famosos. Boxeadores fizeram isso antes deles. E muito antes ainda, os cavaleiros da Idade Média, gladiadores romanos, lutadores gregos foram celebridades na sua época. E vikings também. Que a luta raiva do feia. Guts é o que podemos chamar de multifatorial, ou seja, ela vem de diversos fatores diferentes.
E é a ira contra aqueles que traíram, abandonaram como Griffith, o antigo amigo e líder, é a fúria que desperta contra os demônios que assolam o mundo, incluindo os que residem dentro dele mesmo. É a indignação diante as injustiças que ele testemunha, que ele enfrenta, e contra o destino cruel que parece ter sido destinado a persegui-lo. No entanto, a raiva do Guts, e a nossa também, não é apenas uma emoção negativa, ela nos alerta de que algo pode estar errado. E no caso do Guts, também é um símbolo da sua força interior e da sua determinação inabalável. É a força que nos impede de desistir. É os momentos mais sombrios e desesperadores que parecem nos dar uma chama em alguns momentos. É o que nos torna capazes de enfrentar os nossos demônios pessoais e lutar por um futuro melhor, não apenas para si, mas também para aqueles que se amam. Assim, a relação do Guts com a raiva é muito complexa. Ela o impulsiona para frente, mas também ameaça o consumir. É um aspecto central da identidade dele e uma força que ele constantemente luta para controlar e direcionar de uma maneira construtiva na sua jornada tumultuada. Portanto, não faz sentido e nem é saudável a gente buscar apenas nos livrarmos da raiva, estarmos cheios de positividade, gratiluz e assim por diante. Mas sim a gente deve sentir a raiva e buscar entender o porquê dela tá ali, o que ela tá nos sinalizando e como a gente pode lidar com ela de uma forma inteligente e não como uma forma autodestrutiva. Pena que não tem uma área de estudos específica que ensine a gente a manejar a raiva e traga ferramentas úteis para que a gente possa usar nela. Claro que tem, e é a psicologia. Aqui vai algumas ferramentas pra gente poder manejar a raiva de uma maneira um pouco mais saudável e tentar entender o que ela tá nos sinalizando, para que a gente resolva também a situação em si de uma maneira mais inteligente. Manuade. Algumas estratégias que podem ajudar você ou uma pessoa próxima em alguns momentos de crise ou raiva são respiração. E eu sei que é uma dica boba, batida, mas respirar fundo e focar na sua própria respiração pode ajudar demais nesses momentos. Vamos imaginar que você seja um carro, o seu sistema nervoso simpático, que te deixa em alerta para luta ou fuga, ele seria o seu acelerador. E durante uma crise de ansiedade, assim como você pisa no acelerador de um carro para andar no máximo, esse sistema te deixa acelerado. Porém, existe um sistema chamado parasimpático e a gente vai chamar ele de freio. Então, essas duas funções são opostas e elas se ativam em situações diferentes e impactam a sua frequência cardíaca, a sua respiração e diversos outros sintomas físicos que acaba esbarrando. Mas quando você respira fundo, é como se você estivesse levemente pisando no freio e soltando o acelerador. Ou seja, respirar afeta o seu sistema nervoso simpático e parasimpático, trazendo um equilíbrio entre eles. Você pode combinar isso com algumas técnicas de relaxamento, como meditação de atenção plena, que é também conhecida como mindfulness. Elas são as mais estudadas no campo da ciência e psicologia e já é um consenso que elas trazem sim benefícios a quem pratica, tanto no controle da raiva, ansiedade ou estresse. A gente tem um vídeo do Zoro inteirinho sobre mindfulness, meditações e algumas técnicas interessantes que você pode aplicar. É só você transpor para sua realidade. E exercício físico, eu acho que também não preciso nem falar novamente, eu sempre estou reforçando, mas ele ajuda a reduzir os níveis de ansiedade e estresse e ele ajuda nesse manejo de regulação emocional. Então, o físico e o mental acabam andando junto por muitas vezes. E eu repito, não precisa puxar ferro na academia caso você não goste. Uma breve caminhada já pode ser legal. Enfim, todas as emoções têm alguma função de sobrevivência ou evolutiva pra gente. O nojo nos manteve afastados de plantas venenosas e comidas estragadas. O medo nos faz tomar distância de animais perigosos ou alturas, ou seja, buscar não sentir ou se livrar de alguma das emoções é como perder parte do nosso vocabulário. Por isso a importância de prestarmos atenção no que estamos sentindo e tentar entender a partir disso como expressar melhor essas emoções e como gerir elas de uma forma mais inteligente e saudável, sem reprimi-las. Guts é um personagem extremamente complexo e por isso ele rende tantos vídeos aqui no canal. Esse não é o primeiro e também não vai ser o último vídeo dele, então não se esquece de conferir aqui a nossa playlist que vai ter diversos outros conteúdos sobre Berserk em geral. E pô, se você sustentou sua atenção até aqui, muito obrigada. Inclusive, duvido, provavelmente eu já tô falando sozinha essas horas, mas vamos fazer um teste pra confundir quem não teve paciência de ficar até aqui, sei lá. Comenta alguma coisa estranha, tipo, sei lá, que legal foi aquela cena do Guts comendo beterraba que você botou no vídeo. Tipo, uma cena que com certeza não existe, mas só pra confundir a galera dos comentários. E pra eu também ter Agora eu entendi o comentário que eu vi. Ficam ou não ficam até essa parte. Enfim, desculpa, viajei, mas obrigada pela atenção de sempre e tchau. Ótimo vídeo, mano, ótimo vídeo. Gostei muito. Inclusive, as dicas de como controlar a raiva também ajudam muito.
pra mim mesmo, em questão, por exemplo, de jogos online, né? Que é uma das paradas que mais afeta a cabeça das pessoas que jogam esse tipo de coisa. Por exemplo, eu que jogo muito Street Fighter, acabo ficando com muita raiva, né? Agora eu entendi, o Gus comendo beterraba. Melhor cena. Colocar o Gus comendo cuscuz. Enfim, ótimo vídeo, velho. É muito legal que o Miura ele tem esse, vamos dizer que só roteiro, mas essa criação de personagem tão bem construída, tão bem desenvolvida, que ele cria, dá pra falar de tanta coisa, tipo, sobre o Guts, sobre como tipo, sobre o que ele passou, sobre a raiva dele, sobre como ele, agora no final do mangá, né, espero que eu não esteja dando spoiler pra ninguém, mas agora no final do mangá, como ele tá tão destruído, ele tá tão, que quando ele foi tomado tudo dele de novo, ele não conseguiu agir, não adiantou ter raiva, não adiantou, tá ligado, ele só chorou, tá ligado? E é muito incrível o que o Miura fez, muito incrível. Que Deus o tenha, Miura é muito Deus dessa história. Berserk é uma história muito foda mesmo. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Caso queiram mais vídeos da Lisa Guerra ou vídeos de psicologia dos animes, que era do outro canal, que eu não lembro o nome do moço que apresenta o canal, mas eu lembro que é Psicologia dos Animes, eu acho. Enfim. E eu acho que eu vou trazer o vídeo do Itadori que ela citou, porque é a crise que o Itadori teve no final de Shibuya, que ele não conseguiu nem, ele só tava aceitando a morte e tudo mais. E eu quero entender mais sobre, tá ligado? Enfim, eu vou ficando por aqui. Obrigado quem assistiu até aqui. Espero que eu possa estar fazendo o react do seu conteúdo, Lisa Guerra. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!